Jesus. Um nome, uma figura e duas visões de mundo. Para bilhões de pessoas, ele é o Salvador divino. Para outros tantos bilhões, um profeta humano, um dos mais importantes que já existiu. A questão é, como pode a mesma figura histórica ser tão fundamental para duas das maiores religiões do planeta e, ao mesmo tempo, significar coisas tão radicalmente diferentes? Essa divisão fascinante, baseada no livro O Profeta e o Salvador, de Jair Lima, que a gente vai mergulhar agora. E a análise já começa direto no ponto central dessa tensão. De um lado, temos Isa, um profeta imensamente venerado no Islã. Do outro, Jesus, a figura divina, o centro de toda a ideia de salvação no cristianismo. Então, como que uma só pessoa pode carregar dois títulos tão imensos e, ao mesmo tempo, tão distintos? Pois é exatamente isso que vamos tentar entender. Bom, para a gente conseguir entender o tamanho da divisão, o livro propõe uma coisa bem interessante. Primeiro, vamos construir uma ponte. Antes de olhar para o que separa, vamos focar no que surpreendentemente une essas duas fés. E olha só que curioso, tanto o Alcorão quanto o Evangelho concordam em muita coisa. O nascimento milagroso de uma virgem, Maria, sim, os deuses falam disso. Que ele foi um profeta poderoso que fez milagres incríveis, também. E o mais impressionante, as duas religiões acreditam e esperam que ele vai voltar um dia. Essa é a base, o terreno comum de respeito que existe entre as duas visões. E essa citação do livro resume a ideia perfeitamente. Reconhecer essa semelhança, sabe? Não é para fingir que as diferenças não existem. Pelo contrário, é para criar um ponto de partida, um chão comum para que um diálogo respeitoso possa acontecer. Ok, então, depois de estabelecer essa ponte, essa base em comum, a análise mergulha de cabeça no que realmente define as duas religiões, a identidade de Jesus. Seria ele um profeta ou um salvador? E essa tabela aqui, ela coloca tudo preto no branco, é impressionante. Vamos lá. Para o Islã, Jesus, ou Isa, é um profeta humano, importantíssimo, mas humano. E mais, ele não foi crucificado, Deus o levou para o céu. Agora, no cristianismo, a visão é o oposto total. Jesus é o Filho de Deus e a sua morte na cruz e ressurreição são simplesmente o evento mais importante de toda a história. E essa diferença toda se apoia em dois pilares que são completamente opostos. De um lado, o Tawhid islâmico. A ideia é, Deus é um, único, indivisível, ponto. A noção de um filho de Deus simplesmente não cabe aí. Do outro lado, a trindade cristã. Um só Deus, mas que existe em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. É como se fossem dois sistemas operacionais, sabe? Incompatíveis. Agora, a gente chega no ponto que o livro aponta como o mais crítico de todos. O ponto onde não existe meio termo, não existe acordo, o evento da crucificação. A visão islâmica, direto do Alcorão, é bem clara. A crucificação não aconteceu de verdade. Foi algo que pareceu ter acontecido, uma ilusão, e Deus, na verdade, salvou Jesus daquele destino. E aí, em contraste direto, vem a visão cristã. É o oposto completo. A morte de Cristo na cruz não é só um fato histórico. Ela é o ato que redime a humanidade, que define toda a fé. É o pilar que sustenta absolutamente tudo. Então, o ponto crucial é esse. O mesmo evento. Para uma fé, uma erosão. Algo que precisa ser negado. Para outra, o fundamento da salvação. É exatamente aqui que o caminho do profeta e o caminho do Salvador se separam de um jeito definitivo. E claro, essa divisão toda não fica só no campo das ideias, da teologia. Ela tem um impacto muito real, muito humano. E a análise do livro mostra isso ao detalhar os desafios imensos que os convertidos enfrentam. O livro traz relatos que mostram uma jornada bem difícil. Imagina só, a pessoa que se converte do Islã para o cristianismo, muitas vezes, encara a rejeição da própria família, enfrenta uma pressão social gigantesca, passa por uma crise de identidade, afinal é toda uma vida de crença sendo questionada, e ainda tem o desafio de entender doutrinas novas e complexas como a Trindade. E esse medo que muitos sentem não vem do nada. O livro aponta para textos religiosos, como este Hadith, o 957, que estabelece a pena de morte para apostasia, ou seja, para quem abandona a fé. Isso ajuda a dar uma dimensão do risco que essa decisão pode significar em alguns contextos. E assim, essa análise toda nos deixa com essa pergunta que é enorme, né? Como pode a mesma pessoa ser, ao mesmo tempo, uma ponte de respeito mútuo e um muro de divisão intransponível? Jesus inspira uma fé gigantesca em bilhões de pessoas
mas, no fim das contas, a sua identidade acaba criando dois caminhos que teologicamente parecem nunca poder se encontrar.